e que mantém e construiu essa empresa ao longo do tempo. Isso está acontecendo no mundo, está acontecendo no Brasil e acontece de forma violenta no Paraná. Olha o Rio de Janeiro, a SEDAI é 99,9% da população do Rio de Janeiro. E de repente eles estão propondo um financiamento público para pagar o salário desde que a SEDAI seja vendida. E depois que ela for vendida, que o financiamento for dado, vão vender o quê? Ah, sim, o governo está propondo a venda de terras brasileiras para estrangeiros sem limite. Vocês imaginem, daqui a pouco eles colocam um muro e dizem: essa terra é nossa, brasileiro não atravessa para lá. Como fizeram no México, depois que tomaram a metade do país, numa guerra entre o México e os Estados Unidos. Isso é uma verdadeira loucura. Agora, qual é o modelo que esse governo que nos dirige hoje imaginava para o Brasil? Brasil produtor de grãos para o mundo. O agronegócio expandido. Milho, soja e algodão, basicamente. É bacana, o mundo precisa disso. E o agronegócio tem uma influência razoável na receita brasileira e teve no superávit comercial dos anos em que o Lula foi presidente. Mas o agronegócio não emprega. O agronegócio utiliza tecnologia de ponta e mecanização. Ele desemprega. O que um país de 204 milhões de habitantes vai fazer com um desemprego brutal do agronegócio comandado por estrangeiros de bancos, de fundos públicos de outros países que não tem nada a ver com a população brasileira, a não ser com seus acionistas lá fora e o lucro dos acionistas? Ele vai acabar cercando a terra e para lá nós não passamos. Mas o que então propõe o governo nessa ponte para o futuro que o PMDB andou publicando aí a partir do momento em que derrubaram o governo anterior e assumiram o governo atual? Eles propõem que o país diminua brutalmente os impostos, acabe com as garantias dos trabalhadores e acabe com a CLT, com a aposentadoria e com o salário. É uma população exposta à exploração do mundo com trabalho semi-escravizado. Isso dá certo? Deu certo na China. A China tem 1,5 bilhão de habitantes, abriu uma zona especial de exportação e capitais norte-americanos saíram dos Estados Unidos e foram produzir lá para aumentar os seus lucros com os impostos baixos e salários de um povo semi-escravizado do ponto de vista salarial, principalmente comparado com o salário norte-americano. Mas isso causou um desemprego brutal dentro dos Estados Unidos. E foi esse desemprego dentro dos Estados Unidos que garantiu a eleição do Donald Trump. O vice dele é o Mickey. Parece que foi a Disneylândia que tomou conta do país. O Pato Donald e o Mickey Mouse governando os Estados Unidos da América. Junto com isso, eles aproveitaram um sentimento ruim da população americana que, desempregada, atribuía o seu desemprego sem entender bem o que estava acontecendo, não ao capital que tinha saído para produzir lá fora a custo baixo e vender aqui dentro com lucros altos. Começou a atribuir o desespero a mexicanos, a negros, às populações de imigrantes que acabaram ocupando o espaço do território americano ao longo dos anos. E o racismo se restabeleceu furiosamente, somando-se ao desemprego, e o Donald Trump malandramente acabou ganhando uma eleição da Hillary, que por sua vez era a representante do capital financeiro. O Donald Trump disse o seguinte: agora mudou. E ao contrário de todo o discurso brasileiro de hoje, ele afirmou: só existe desenvolvimento econômico com o país protegendo as suas empresas e o seu trabalho. Dinheiro não sai dos Estados Unidos mais para explorar trabalhador de outros países, porque se assim o fizer, o que produzir lá fora, quando entrar nos Estados Unidos, vai ter um imposto pesado para que o Estado americano lucre o que não lucrou com o salário dos seus trabalhadores e o desenvolvimento econômico do país. Isso frustrou completamente o sonho da ponte para o futuro, que não é do PMDB. Quando eles propuseram a ponte para o futuro numa reunião nacional do PMDB, no Hotel Nacional em Brasília,
eu levantei a minha voz dizendo que aquilo era uma estupidez. Meu filho Maurício me secundou. Nós tínhamos 19 estados presentes. PMDB representado, 17 estados, Maurício. Coloquei 2 a mais aí. E os 17 estados se opuseram àquela bobagem, àquela pasmaceira. Eles retiraram aquilo. Quem fez esse projeto? O PMDB? Foi gente como vocês aqui, velhos políticos, que sofrem o sofrimento do povo, que sabem o que é fazer uma empresa quando não existe financiamento? Não, foi feito por economistas de banco. Um tal de Marcos Lisboa e um tal de Davi Rosenfeld estariam metidos nisso. Nada a ver com as necessidades do país. Uma bobagem monumental que pode nos levar a um caos social e a uma guerra civil. É isso que nós estamos enfrentando. E eu, pessoalmente, acho que esse enfrentamento tem que ser feito a cada momento e em cada lugar. Tem que ser feito aqui, nessa nossa reunião regional. Em cada reunião que o PMDB do Paraná faça no interior do Estado. Nós temos que tomar consciência do que está acontecendo e dizer para essa gente: o velho MDB de guerra ainda não foi vendido para os grandes bancos. Nós temos um documento que chamava-se Esperança e Mudança. O documento do respeito às mulheres, às minorias, que favorecia os empresários nacionais e os empregos, que apostava pesadamente em educação, em tecnologia, em desenvolvimento da nossa economia, que foi completamente abandonado. Se vocês entrarem na internet, vocês vão perceber que os atuais donos do partido em Brasília retiraram o documento da internet. A gente tem que procurar no sebo. Eu tenho alguns exemplares e eu já coloquei esse documento inteiro na minha página da internet. É o velho MDB de guerra, o partido das classes populares, das classes desligadas da decisão do grande capital. O partido dos empresários que investem o seu dinheiro, do capital produtivo. O partido dos trabalhadores, dos professores, das mulheres. O partido que viabilizou a redemocratização do Brasil e que não pode estar na mão de banqueiros. Hoje, nós temos um governo PMDBista. 9 ministros envolvidos na Lava Jato. Mais recentemente, Osmar Serralho, que nomeou um superintendente da fiscalização da carne, da agricultura, que provocou esse escândalo da carne fraca, que causa um prejuízo de bilhões de dólares para o Brasil, porque o mundo suspendeu a compra da carne brasileira. Eu não admiti a indicação. Quando me levaram um documento para assinar, eu disse: eu não assino, eu conheço esse sujeito, conheço os rumores, eu não assino isso. E fui falar com a ministra Cátia Abreu: Cátia, não nomeie esse picareta que o Osmar Serralho está indicando. Mas Osmar Serralho e o Sérgio Souza foram ao Ministério. Brigaram, pressionaram e a bancada da Câmara acabou cedendo, e o governo de coalizão, essa história de governo de coalizão, para ter os votos dos deputados para acabar com a aposentadoria, com a CLT, para vender a Petrobras, para entregar a água para a privatização, acabou nomeando o tal do Daniel Gonçalves Filho, que era filho do antigo vereador da Arena de Londrina, e que, junto com esses parlamentares que eu citei, montou um esquema de caixa paralelo de contribuição eleitoral, certamente. Eu diria como o Deltan Dallagnol: eu não sou investigador de polícia, eu não tenho provas, eu não investiguei isso, mas pelo que eu sei da política do Paraná, eu tenho a convicção que os chefes da quadrilha eram esses parlamentares que foram citados pela Globo ontem e que tiveram o seu diálogo com empresários de frigorífico reproduzido pela Record. Minha gente, isso envergonha o partido. Mas o PMDB do Paraná é diferente. Este pessoal do Camburão, que votou contra os professores, este pessoal que meteu a mão no dinheiro da Previdência. Eu deixei uma soma fantástica de dinheiro na Previdência do Estado do Paraná. Eles meteram a mão no dinheiro da Previdência para pagar essa desordem administrativa deles. Amanhã vão dizer que tem que acabar com a Previdência, reduzir pela metade a aposentadoria, porque não tem recurso. Esse pessoal tem que ser punido e tem que ir para a cadeia. E o caminho para que isso aconteça é a reorganização do velho MDB de guerra. Como todo mundo, nós temos cometido muitos erros. Mas aos nossos erros nós temos que chamar de acerto. Nós temos que entender o que fizemos de errado, não é ir no direito.
que nós fizemos de errado lá em Araucária, apoiando um picareta na última eleição, contra a recomendação do presidente do partido. E nós temos que mudar essas coisas no encaminhamento do nosso partido. Nós precisamos ter candidatos a deputado estadual e federal em cada município, em cada região do Paraná. A última eleição, eu disputei o governo para o partido não acabar. O Beto Richa tinha 680 candidatos a deputado estadual e federal. Eu participei com 6. 680 candidatos com o dinheiro das escolas não construídas, do roubo do fisco. O copiloto do Beto Richa, Márcio Albuquerque Lima, ex-chefe da fiscalização de Londrina e promovido para a fiscalização de todo o Paraná e Curitiba, que corria com ele em Londrina com uma Ferrari de 3 milhões de reais, certamente comprada com dinheiro roubado da fiscalização, já está condenado a 70 anos de cadeia. O governador não tinha sido investigado até agora por causa de um tal de foro privilegiado, que vai acabar a semana que vem na votação do Senado Federal. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo já autorizou a investigação. Se o copiloto foi condenado a 70 anos, imagine quantos anos vai ser condenado o piloto, que é o governador. Escolas não construídas, dinheiro roubado para a campanha, ganharam o governo do Estado e estão desgraçando o Estado do Paraná. A frente de resistência é o velho MDB do Paraná. Passado remotíssimo, tocou. Lá em Jerusalém, Manuel, um peregrino português, viajava pelas ruelas da cidade antiga. De repente, não mais que de repente, surge uma mulher desesperada, correndo, e uma multidão enfurecida atrás, tentando atingi-la pela lapidação. A lapidação é o apedrejamento de uma mulher que se diz de vida airosa. Manuel, estático, espantado, perplexo, parou a observar aquilo. Eis que de uma viela surge Jesus, o Nazareno. E o Senhor levanta a mão e, com o carisma da sua presença, diz à multidão: parem! Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Manuel, peregrino português em Jerusalém, olha perplexo a multidão, paralisada pela força e pelo carisma do Senhor, se abaixa, apanha uma pedra e joga certeiramente na cabeça de Maria Madalena. O Cristo então o encara e pergunta: Manuel, peregrino português, você nunca errou? E o Manuel responde: Senhor, dessa distância não. Não é o nosso caso. Nós temos que aprender com os nossos erros. E nós já mandamos para fora do partido os deputados do Camburão, os financiados pelo escândalo das escolas não construídas, por esses processos todos que o Ministério Público do Paraná acumula contra os picaretas que tomaram conta do governo do Estado. Nós estamos fazendo essa reunião para entusiasmá-los. Vocês são políticos, não são picaretas. Políticos se dedicam à política. E a política é o governo da cidade, do Estado e da nação. Comecem a pensar nisso. Pensem quem são as lideranças mais significativas dos seus municípios. Vamos lançar candidatos em toda a instância neste caminho pela redenção do Paraná através de uma ferramenta política, que é o velho MDB de guerra. Valeu, minha gente. Obrigado pela atenção. Muito bem, senador. Queríamos registrar a presença do professor Irã Wolff, de União da Vitória, nosso prefeito da Balsa Nova, Luiz Carlos Costa, o Toco, de Campina Grande do Sul, e o Ciro Bactoldi, diretor do campus da Universidade Federal de Colombo. Eu sugiro que nós possamos abrir a palavra para o auditório a partir desse momento. E nós, da mesa, estamos dispostos a responder algumas questões que vocês colocam.
Se voluntaria? O toco está atrás do toco. Não há ninguém que queira colocar uma questão partidária, tem interesse numa informação sobre a política do Estado do país? Por favor, ocupe o microfone. O BIC ali. Não. Boa tarde a todos. Renato Marinho, Curitiba. Senador e membros da mesa, acho um momento muito oportuno na questão desse mal que foi feito na questão do ponte para o futuro. Acho que era o momento de nós começarmos a idealizar, e já tem isso no discurso do senador e de outros membros do partido e também pensadores, para que a gente faça um grande documento contrapondo a essa ponte do futuro, um Brasil brasileiro, uma documentação que fosse utilizada até pela Fundação Ulisses Guimarães, para que utilizasse nos cursos de agentes públicos, para que formassem os nossos quadros e que a gente fizesse um documento baseado nessa linha que o senador tem nos exposto há muitos anos, onde um Brasil brasileiro, um Brasil de nação, não uma questão de mercado. Gostaria que o senhor desse esse pontapé para que todos os presentes e outros que não estão aqui, para que a gente pudesse começar a montar um grande projeto nesse sentido, de nos contrapormos a esse mal que é a ponte para o futuro. Sugerindo aí o Brasil brasileiro. Na verdade, esse documento existe. É um documento do partido que chama-se Esperança e Mudança. Está no nosso site aqui, tem que ser atualizado, ele já é antigo. Porque o que esse pessoal está pretendendo é fazer valer, Chimim, o que o Fernando Henrique escreveu num livrinho há uns anos atrás, junto com um italiano naturalizado argentino que chamava-se Enzo Faleto. É a teoria da dependência. Então ele dizia o seguinte: o Brasil chegou no limite do seu desenvolvimento. Os nossos empresários não têm capacidade, os nossos operários não são produtivos, só uma maneira de desenvolver o país é entregar o comando da nossa economia para empresários de países mais desenvolvidos que o nosso. É um empreguismo puro e simples. Foi assim que o Fernando começou. E vocês lembram que deu nisso, né? Como é que surgiu o PT no Brasil? Surgiu do desespero do povo diante do desastre do PSDB. O PT cresceu diante do desastre da política do PSDB. E esta política continuou sendo empregada no governo Collor, no governo, inclusive, em boa parte no governo do PT também. Foi a submissão aos interesses do capital financeiro, privatização de Banco Central, nós começamos a valorizar o nosso dinheiro no mercado, o que transformou a nossa economia em fabricante de produtos muito caros, abrimos para a entrada de produtos do exterior e fomos destruindo a nossa indústria. Nós precisamos de uma visão nacionalista, nós temos que valorizar o que é o nosso empresário e o nosso trabalhador. Não é nada complicado. De certa forma, é fazer o que o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos agora, defendendo os interesses do país que ele governa. Mas eu acho que nós estamos trabalhando em cima disso, no Senado, na assessoria, a Fundação está trabalhando nisso, e nós vamos fazer uma série de seminários daqui para frente, para ir conscientizando, e de certa forma, companheiro, foi o que eu tentei fazer hoje aqui. Vamos lá? Queria convidar o nosso prefeito, Luiz Cláudio Costa, a fazer parte da mesa, prefeito. Por favor, você diga o seu nome, tá? Você sabe que o Luiz engordou tanto que eu até estava não conhecendo ele. É o segundo mandato, prefeito. O segundo. Boa tarde a todos, a todas aqui presentes. Sou a professora Maria Campos, secretária de Assuntos Municipais da PP Sindicato. Trago uma angústia que nós, da categoria professores e mulheres,
enfrentamos dentro dessa conjuntura nacional. O que o senhor apresentou aqui para nós, dentro desse mundo, na CNT de janeiro, nós tivemos estudos que vêm desmontando os sindicatos no Brasil e também no mundo. Quando nós trazemos para nosso município, porque eu não acredito numa mudança de Brasil sem mudar o meu município. Tanto que quando nós trabalhamos na campanha, eu fui candidata também na campanha com o nosso prefeito Lara, nós acreditamos que nós haveríamos de fazer uma mudança no nosso município na base. O que eu observo? Eu observo que quando tomamos posse de uma gestão, nós encontramos as pessoas que nos rodeiam e nos aglomeram nessa participação desse partido, tentando fazer essa luta. O que eu coloco? Sabemos quem são os sem-vergonhas da política, sabemos quem são os deputados inimigos da população, do trabalhador, das mulheres, e ainda não decidimos em sair dos partidos de que não nos representam para vir abraçar a nossa causa, que é defender o trabalhador. O que eu gostaria de saber? O PMDB nacional, o PMDB estadual, dentro do município, como que nós vamos chamar esse povo que está vendo quem são os deputados que não representam a população, que está tendo o desmonte dos sindicatos, que representa o trabalhador, que o APP Sindicato é um sindicato que representa bem o trabalhador. Como nós vamos fazer esse convencimento de chamar eles para vir com a gente, de acreditar nessa camisa? Quantas vezes do ano passado a gente sabia que vinha o Francisquini aqui e a classe da educação não aceitava o Francisquini no pódio, de vir falar a representar-nos. Ele não nos representava. E nós sabemos que muitos partidos não nos representam. E o PMDB, dentro do município, é o PMDB do Brasil, que representa a categoria brasileira e do trabalhador no Paraná também. Como que podemos fazer esse trabalho de consciência, formar o diretório feminino, fortalecer a mulher dentro da política, que sabemos que o nacional não está vendo? E essa é a minha pergunta e essa é a minha angústia dentro do nosso líder nacional. Você sabe que a situação é mais grave do que você expôs. Com a terceirização, as escolas terão professores terceirizados. Daqui a pouco você tem um diretor terceirizado, funcionários terceirizados e professores terceirizados. A ideia é privatizar o ensino. Vai estudar quem tiver dinheiro para pagar o ensino. A mesma coisa com a saúde. Privatização da educação, privatização da saúde, privatização da previdência. É a proposta. Agora veja bem, é a proposta do Michel Temer. Eu sou do PMDB, sou presidente do Partido do Paraná, e eu acho que a base do partido não concorda com isso, a base não está sendo consultada. Nós temos um congresso que responde a quem financiou a campanha. E o interesse dos financiadores é maximizar o seu lucro. Não tem ninguém interessado no Brasil, no futuro. Brasil nação, Brasil potência, não tem ninguém. Nós estamos num momento muito difícil. Isso tudo pode acabar num caos. Mas eu gostaria de convidá-los, Maurício, a Fundação Pedroso Horta e os sindicatos todos, Força, CUT, todos os sindicatos do Paraná, no dia 31, às 9 horas da manhã, estão organizando na Assembleia Legislativa um debate sobre a Previdência Social e sobre a aposentadoria. Eu vou estar presente, os 3 senadores do Paraná foram convidados, eu, o Álvaro Dias e a Gleisi, e um senador que luta por isso em Brasília, que é o Paim, do Rio Grande do Sul, vai estar lá também, e o ex-ministro da Previdência Social, o Gabas, vai estar lá também. Nós vamos discutir esse problema e tentar mobilizar a opinião brasileira sobre essas coisas. Tem que haver um protesto. Se nós não protestarmos agora, vai ser muito difícil mudar depois. E eles sabem que não vão ficar muito tempo com esse governo. Então eles estão correndo para fazer as mudanças que os financiadores do seu projeto estão exigindo. É uma coisa mais ou menos doida, né? Tão doida quando termos o Osmar Serralho, ministro da Justiça, depois do que se conhece a respeito dele nessa história aí da Operação Carne Fraca. A Janine? Desculpa, prefeito. Pois não. Depois eu queria me inscrever para fazer uma pergunta. Tá.
Como prefeito, o senhor pode falar primeiro. Abre para mim, né, Didi? Obrigado, Didi. Também aproveitando e agradecendo o suporte do pessoal da Câmara aí, que sempre no meio esforço para nos ajudar. Senador, a perspectiva sobre a reforma tributária, e eu agora nesses 90 dias vendo que cada vez mais os municípios sofrem assumindo compromissos que muitas vezes não são deles, ou ele não tem condição de resolver, enquanto que às vezes o Estado da União fica com a maior fatia de toda a receita tributária do país. Eu gostaria de ouvir do senhor o que o senhor pensa sobre isso e se existe algum mecanismo de transformação. Porque hoje o empresariado, bom, deixa eu falar a minha opinião, e o empresariado também está sucumbindo diante de tamanha carga lançada sobre ele. Está aí o tamanho do caos, do desemprego e o pior, a maior parte disso ainda ficando em Brasília. O Lara cometeu um erro comum na elaboração da sua pergunta. A União não fica com dinheiro nenhum da arrecadação tributária do Brasil, que é pesadíssimo. Quem fica com esse dinheiro são os bancos. Nós estamos pagando os juros mais altos do mundo para o financiamento de uma dívida pública que ninguém sabe se existe. Para vocês terem ideia, um cartão de crédito no Brasil hoje está cobrando 464% ao ano. No Paraguai, por lei, não pode cobrar mais de 20% ao ano. Os juros que incidem sobre a rolagem da dívida brasileira são os mais altos do mundo. Nos Estados Unidos, o juro da dívida pública é de 0,25% a 0,55% ao ano. Nós estamos com 12,25%. E o governo diz, nós estamos baixando os juros. Não estão baixando. Com a falta de investimento, se provocou uma recessão e caiu a inflação. O juro é composto pelos juros propriamente ditos, pelo spread, que eles consideram a taxa de risco, e pela inflação. A inflação tem caído brutalmente com a paralisação da economia, mas os juros não caem na mesma proporção da inflação. Então, nós estamos pagando juros mais altos do que pagávamos antes da entrada desse novo governo. E o que esse pessoal quer é acabar com o município, não é melhorar a possibilidade de funcionar. Eles querem privatizar a educação, saúde, serviço público. A ideia é essa, o Estado mínimo. E se nós não reagirmos a isso, essa ideia do mundo que evoluiu civilizatoriamente do Estado social, vai desaparecer no Brasil. Vai virar um caos. É a barbárie de volta. É o fim da solidariedade. E eu tenho dito, o líder da reação contra essa loucura que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje, chama-se Francisco Bergoglio, é o Papa. É o único líder mundial com peito e coragem para dizer o que está acontecendo. Você sabe o que o Papa fez com o Banco do Vaticano? O Papa anterior mudou todo mundo no Banco do Vaticano. E não acabou o trambique. O Banco do Vaticano funcionava com qualquer banco. Dinheiro de tráfico de armas, de crime organizado, narcotráfico. O Papa tocou de novo os diretores e presidentes do Banco do Vaticano. Não adiantou. Uma manhã ele acabou com o banco, fechou o banco. Não, agora o Vaticano tem uma secretaria do Tesouro que vai cuidar disso, não tem banco mais, não tem capital de terceiro aqui. É esse desespero do capital financeiro se colocando acima do bem e do mal e da ética. Nós temos que botar freio de mão nessa gente. Não é acabar com o banco, não. O banco, quando empresta dinheiro, quando entra no circuito do financiamento, é muito bom. Qualquer empresário já recorreu ao financiamento bancário, eu inclusive. Mas do jeito que eles estão mandando no país não é possível mais. Ontem eles tiveram uma reunião com o Temer e pediram para não mexer na terceirização. Porque pode ser votada de novo no Senado e o Senado pode mudar um pouco isso, dando algumas garantias ao trabalho. Por exemplo, a garantia de que quem toma o trabalho seja responsável pelo pagamento das indenizações se a empresa terceirizada ou terceirizadora não recolher os fundos. Mas não, eles não querem nada disso, eles querem o caos, a barbárie, a selvageria. Agora, Janine, por favor. Boa tarde, senador, todas as autoridades, prefeito Lara. É o seguinte, nós estamos aqui
estou representando o nosso coletivo, que é o Novo Movimento Democrático de Curitiba, que também se preocupa com essa situação que o prefeito Lara colocou, e nós postamos no blog na semana passada a respeito do municipalismo. Então, prefeito Lara, o que acontece? Com a Constituição de 88, o município ele passa a ser ente federado de faz de conta, porque ele é ente federado nas suas obrigações, mas não é ente federado naquilo que ele recebe. Qual a maneira que o município pode trabalhar essa situação? Ele pode trabalhar em acordo com a competência comum, junto à sua Defensoria Pública, verificar ao Estado e União, porque a competência não é a única do município. Outro sim, como o senador estava falando da nossa taxa de juros, em 1988, quando a Constituição foi promulgada, nós tínhamos uma previsão de 12% de taxa de juros como sendo o máximo. E a partir disso seria considerado crime de usura. O que esse sistema bancário conseguiu elegendo deputados e senadores? Conseguiu, com uma emenda constitucional, retirar essa limitação de 12%. Então, eu vejo que nós, como políticos, como pessoas, temos uma obrigação, Paican, de alertar a população de que essas coisas não são assim e vão ser sempre assim. Existe condição da gente modificar, existe condição da gente colocar uma taxa de juros mais viável. E uma coisa assim que faz com que eu esteja no PMDB, seja senador, é a questão da nossa independência, independência de água e de semente. Que aqui o município de Quatro Barras, como sendo um município que tem sua área rural, eu espero que aqui haja um repositório de semente crioula, porque enquanto a gente tem água e semente crioula, a gente tem condição de ter independência, porque não se come dinheiro, mas água e semente a gente pode, sobreviver até sem o dinheiro. Então, nós estamos lá em Curitiba, temos o nosso... O senhor já acessou, senador? Já. E temos uma boa notícia, que o PMDB de Curitiba, os nossos vereadores, a vereadora Noêmia, aqui temos o seu... Chefe de gabinete, Carlos Lima, e o professor Silberto. Está aqui na frente. Se manifestaram nessa semana contra a reforma da Previdência, juntamente com o nosso coletivo do Novo Movimento Democrático, e eu acho que foi o primeiro coletivo PMDBista que nacionalmente se colocou nessa posição de enfrentamento ao atual governo do presidente. Muito grata. Obrigado. Agora faz o questionamento senhor Heriberto Silva, técnico em gestão pública. Boa tarde a todos. Eu só gostaria de lembrar as origens, O ilustre senador já mostrou um bom conhecimento da Bíblia e um bom humor. Eu acho que nós temos que, hoje, retomar. Houve um tempo que nós éramos muito mais felizes, eu acredito, quando nós nos orientávamos por ideias. Parece que de algum tempo para cá as pessoas começaram a se regimentar muito em grupo, buscar alguns privilégios ou lutar em causas isoladas. Eu acredito que talvez seja o momento de nós retomarmos aquele ideal antigo que nos fazia tão patriotas e tão únicos, Porque vendo o país dessa maneira, nós conseguimos ver soluções onde todo o sistema que domina hoje coloca dificuldades. Então, nesse sentido, eu gostaria de lembrar algumas atitudes. Eu vi aqui um grande líder reconhecer que errou e apoiar certas pessoas. Isso é muito importante. Nós vemos pessoas que estão nesse constante melhoramento e mostram que estão preparados a produzir muito mais. E eu gostaria de conclamar, eu já ouvi aqui o senador, inclusive com políticas, a favor, vamos dizer assim, de nacionalismo, contra os transgênicos, contra os pedágios. E essas são políticas tão importantes que não deveriam ser só de governo, poderiam ser políticas de Estado mesmo. E é uma das sugestões
que essas ideias de tanta gente, nós temos companheiros que já se foram na jornada, né? Alguns até desanimaram, mas as suas ideias podem continuar ainda e gerar frutos. Então, o convite é que se mantenham constante, também ter esse cuidado de registrar essas ideias até para crédito futuro dessas pessoas e retomar algumas lutas tão importantes. E lembrar sempre que o momento é de esperança. Onde há dificuldades, há soluções. E quando nós sentimos nossa força limitada, nós sabemos que temos um Deus que é ilimitado. Então é nesse sentido. É hora de união e de patriotismo. Obrigado. Obrigado. Professor Irã Wolff quer fazer uma pergunta. União da Vitória. Sérgio, tudo vai acabar bem, tudo acaba bem sempre. E quando não está bem é porque ainda não acabou. A gente tem que continuar a lutar. Senador, boa tarde. Sou um admirador seu. No seu primeiro